Então, pessoal, hoje nós vamos falar desses 3 hábitos que eu vejo que as pessoas que venceram a compulsão alimentar têm em comum. Pessoas que não desistiram, pessoas que conseguiram eventualmente, depois de anos, vencer a compulsão alimentar. Então, eu sei que se você tem compulsão alimentar hoje, provavelmente você já tem esse problema há bastante tempo, certo? Então, é disso que nós vamos falar hoje, certo? 3 hábitos que te deixam mais forte para vencer a compulsão alimentar. Então, já vou falar do primeiro hábito. Primeiro hábito, então, é o hábito de ler histórias de pessoas que conseguiram vencer a compulsão. Então, hoje, se você tem compulsão alimentar, e como eu falei, provavelmente você já tem essa questão há muitos anos, é muito fácil você passar por fases em que você desanima, e você quer desistir, e aí você acha que só com você não dá certo, e só você não tem força de vontade suficiente. Então começa todo aquele diálogo interno de frustração e etc. Mas, se você mantém o hábito de ler histórias de pessoas que venceram a compulsão alimentar, foi uma das coisas que eu fiz muito, tá? O que vai acontecer? Você vai percebendo que as pessoas não venceram a compulsão alimentar e o vício em comida na primeira tentativa. Essas pessoas que conseguiram, elas têm muitas tentativas frustradas ali na história delas, no passado delas. Então, esse primeiro hábito é extremamente importante, você manter a sua mente conectada com essas histórias de sucesso. Porque quando você lê sobre essas histórias, ouve sobre essas histórias das pessoas que conseguiram vencer a compulsão, isso vai alimentando, vamos dizer assim, aquela fogueirinha, né, da vontade que precisa acontecer dentro de você para você não desistir. Porque você vai lendo e quanto mais você lê, quanto mais você ouve, escuta as histórias das pessoas que venceram compulsão alimentar, venceram vício em comida, tem gente que tem outros tipos de distúrbios alimentares. Então, quando você vai lendo essas histórias, essas pessoas, elas tentaram por anos. Elas tentaram e fracassaram, tentaram e fracassaram, tentaram e fracassaram. E aí até que então, finalmente, elas conseguiram. Porque quando você fracassa, quando você falha, vamos dizer assim, em tentar uma coisa e não conseguir ali o que você gostaria, você com certeza aprende alguma coisa nesse processo. Você aprende sobre você aprende sobre o que funciona melhor, o que não funciona melhor. Você aprende sobre todo o processo. Então é muito importante ter esses momentos de tentativas de não parar, porque você vai se conhecendo. Quando você não faz nada, né, e desiste mesmo de fazer alguma coisa com relação à compulsão, ao vício em comida, fica muito difícil você aprender o que funciona, o que não funciona, onde são os seus pontos fracos, para você talvez trabalhar esses pontos fracos. Eu sei que o meu ponto fraco é doce. Será que talvez eu trabalhar, né, eu posso criar um ambiente na minha casa em que eu não fique tão exposta aos doces, por mais que eu conviva com outras pessoas? Se eu sei que meu ponto fraco, por exemplo, é excesso de bebida alcoólica, então será que eu não posso criar então situações, evitar por um tempo ambientes em que tenham muita bebida alcoólica e sugerir outro tipo de atividade, por exemplo, com os meus amigos que não envolvam tanto álcool? Entende? Então, só quando você está tentando é que você vai aprendendo sobre você, aprendendo sobre os seus pontos fracos e aprendendo também sobre os seus pontos fortes. Você pode descobrir que, nossa, isso daqui eu consegui superar tranquilamente, isso daqui eu consegui fazer com facilidade. Então é isso que quando você lê a história das pessoas, ou você pode ouvir pessoas que conseguiram, quando você se conecta com essas histórias, você entende que não é só com você que é difícil, não é só pra você que é muito difícil
vencer um hábito, vencer a compulsão? Não, para muitas pessoas, aliás, para a maioria. Eu nunca li a história de uma pessoa que teve compulsão alimentar, vício em comida, problemas com comida, distúrbios alimentares, que já conseguiu resolver na primeira tentativa. Eu nunca li essa história, talvez ela exista, mas eu nunca li. Todas as histórias das pessoas que eu já me conectei, que eu li, etc., que eu já escutei, foram histórias de pessoas que tentaram muitas e muitas e muitas vezes, até conseguir. Então, ler essas histórias é um hábito extremamente importante. Se você não gosta de ler, você pode ouvir histórias no YouTube, no podcast, alguma coisa, pode ouvir, pode acompanhar algumas coisas aqui também, certo? Mas o que a gente talvez precisa entender é que a gente espera muitas vezes, então vamos dizer que você tem um problema aqui no ponto A. E aí, a solução está aqui no ponto B, certo? E aí, muitas vezes, para ir nesse ponto A, do A para o B, a gente sempre espera que a gente tenha uma expectativa de que essa trajetória vai ser bem linear, certo? Então, assim, tô saindo daqui desse ponto que eu não quero mais e vou fazer as coisas para chegar aqui nesse ponto. Só que, na verdade, quando você entende a história das pessoas, quando você lê sobre as histórias dessas pessoas que conseguiram, você entende que esse gráfico ele é muito mais assim, e aí finalmente ele chega aqui. Então, tirar essa expectativa de que tem que ser linear, porque senão não tá funcionando, porque senão não vai dar certo, porque senão nunca você vai se livrar da compulsão e vício em comida. Entende? Então, este hábito, ele é extremamente importante. Ler, se conectar com histórias de pessoas que conseguiram. E aí vocês vão entender como você é normal, tudo que você está passando é normal, mas você simplesmente precisa continuar. E aderir a esse hábito já é vai ser uma evolução, né, na sua jornada. Segundo hábito, que vai ajudar, né, te deixar mais forte para vencer a compulsão. Então, esse segundo hábito, antes de falar exatamente o que é, vamos pensar assim. Se você tem hoje compulsão alimentar e vício em comida, o seu problema é quantidade, certo? Então, seu problema é comer os alimentos errados, tá? Então, estou falando aqui os alimentos errados, entre aspas, porque não existe alimento errado e alimento certo. Mas é aquele alimento que pra você sabe que não deveria consumir naquela quantidade. Então, existem esses 4 fatores. São os alimentos errados, nas quantidades erradas e, de novo, é a quantidade exagerada, certo? Nos horários errados e nos locais errados, certo? Então, são essas 4 coisas. Se você tem uma questão com compulsão alimentar e vício em comida, a sua questão é muito relacionada a esses 4 pontos. E aí o que acontece? Quando você se propõe a quebrar esse padrão ou a fazer algo que te desafia, então vamos imaginar que muitas vezes você tem compulsão alimentar à noite com geralmente doces, chocolate, bolo, coisa doce, bolacha, essas coisas assim. Vamos imaginar que agora você está tentando, né, resolver a compulsão alimentar, mas você vai se desafiar a fazer uma coisa que é difícil para você com relação à comida. Então, por exemplo, se todas as noites eu tenho o hábito de comer eu começo a me dar o gatilho da compulsão 9 horas da noite, então eu vou, por 3 dias que seja, estabelecer que eu não vou comer depois das 8 da noite, por exemplo. Então você vai jantar e por 3 dias você vai estabelecer que você vai quebrar aquele padrão. E aí é bom que você estabeleça sempre com uma pessoa, porque é muito difícil você mudar de ideia no meio do caminho. Quer dizer, é muito fácil no meio do caminho você mudar de ideia. Então, o que você pode fazer? Você vai estabelecer com um amigo, com uma amiga, com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos e tudo mais. Fala assim, olha, por esses próximos 3 dias, eu não vou comer depois das 8 da noite. Então, vamos imaginar que o seu gatilho da compulsão é 9 da noite. E aí, você coloca geralmente uma consequência sobre isso. E se eu comer, eu vou por esses 3 dias, depois das 8 da noite, qualquer coisa,
eu vou ter que tomar 2 minutos de banho gelado, por exemplo. Tô dando um exemplo, tá? Você vai estabelecer a sua consequência. E aí você se desafia a ficar 3 dias, de fato, sem comer nada depois das 8 da noite. Ou uma ótima consequência para quem tem filhos, você vai ter que dar dinheiro para seus filhos, por exemplo. Ah, se eu comer, eu vou ter que te dar promete para os seus filhos. Seus filhos vão ser ótimos guardiões, vamos dizer assim, para estabelecer se você vai fazer aquilo ou não. Porque eles vão ficar torcendo para você fazer, porque eles querem ganhar o dinheiro. E você não vai fazer de propósito, porque você não quer dar dinheiro, porque você quer também estabelecer, ver que você consegue ficar 3 dias sem comer. Então você pode tornar isso um jogo. É legal. E aí você vai ver, depois desses 3 dias, mesmo que você não aguente mais fazer por mais de 3 dias, você vai ver que você conseguiu fazer por 3 dias. E aí o que isso faz? Quando você se desafia a fazer algo que é difícil para você, mesmo que por um dia, mesmo que por uma tarde, mesmo que por 3 dias, uma semana e tudo mais, você vai começando a coletar esses momentos, você vai registrando esses momentos no seu cérebro, na sua mente, de que você consegue no fundo. Talvez você precise só mais um pouco de prática. Então, por exemplo, se você não está pronto para começar com aquele hábito que é o mais difícil para você, de compulsão e etc., o que você pode fazer é, por exemplo, vou me desafiar a ficar 3 dias sem tomar café, por exemplo, se isso for difícil para você. Ou ficar uma semana sem tomar café. Ou ficar uma semana sem comer açúcar. Ou ficar 3 dias sem comer açúcar. Ou ficar 3 dias sem comer pão, por exemplo. Qualquer coisa que seja difícil para você com relação à comida. Porque isso vai começar a criar memórias boas e positivas de que você consegue. Você consegue sim, se fosse uma urgência, uma emergência, você conseguiria sim ficar sem comer. Naquele horário, naquelas quantidades, entende? Porque hoje, se você tem compulsão alimentar e vício em comida, você está, vamos dizer assim, em um aspecto mental de vivendo como se você estivesse vivendo uma ilusão muito forte. E claro, combinado com os seus desequilíbrios fisiológicos. Mas assim, parte de você acredita, né? Então tem uma parte do seu cérebro que acredita que se você não comer aquele alimento naquela quantidade, naquele horário, você pode ter um colapso. A sensação física de abstinência é muito forte. Então você fica ali, né? Muitas vezes você fica nesse ciclo por muitos anos. Porque você não consegue quebrar esse ciclo de alguma forma. E aí quando você estabelece que você vai fazer algo difícil, nem que seja por um dia, eu vou ficar 1 dia sem comer açúcar. Aí você realmente fica. Porque se for muito difícil para você ficar sem comer açúcar por 1 dia, então usa aquela estratégia que eu falei. Se compromete com alguém e coloca uma consequência que você não quer pagar. Uma consequência que você não quer ter. Certo? E honre com a sua palavra com relação àquilo. E aí você faz o hábito, que é difícil para você. Então, de tempos em tempos, fazer coisas difíceis para você, com relação à comida especialmente, porque eu poderia falar outras coisas aqui. Eu poderia falar sobre tomar banho gelado, que é uma coisa boa, mas é difícil. Poderia falar sobre atividade física, né, criar o hábito, etc. Mas para você que tem compulsão alimentar e vício em comida, o seu maior desafio é a comida. Certo? Então, você pode se desafiar com essas coisas, com esses hábitos alimentares. Eu tenho uma crença que eu não consigo viver 1 dia sem comer pão. Pega 1 dia e estabelece que você não vai comer pão. Por pelo menos 1 dia. E aí quando você vai criando esse hábito de fazer coisas difíceis, pequenos hábitos por 1 dia. Essa semana eu vou testar 1 dia. Na semana que vem eu vou testar uma outra coisa por 1 dia também. Vou ficar sem açúcar dessa vez, por 1 dia inteiro. E aí você vai coletando. Se uma vez por semana você fizer uma coisa que é muito difícil para você com relação à comida, por exemplo, não vou comer mais depois das 8 da noite, como eu falei. Não vou comer mais depois das 7, se eu tenho o hábito de exagerar e depois da janta, por exemplo.
Então pega um hábito, alguma coisa que seria benéfica para você, mas que hoje é um desafio, que hoje é um desafio e você não acredita que você conseguiria fazer, e faz por um dia, por 2 dias, talvez por 3 dias. E aí, se você ficar 3 meses coletando esses pequenos hábitos, você vai começando a desfazer essas crenças de que você não consegue, de que você não é capaz. Porque se você conseguiu um dia, você talvez não tenha o treino para conseguir 30 dias, mas você concorda que você consegue? Você conseguiu um dia, você consegue 30 dias, mas você ainda não tem o treino, talvez, de conseguir 30 dias seguidos, por exemplo, que é muito mais mental, tá? Então, esse é o segundo hábito, se desafiar com pequenos detox de alimentos que é difícil para você ficar sem, por exemplo. Se desafia, certo? E o detox, gente, é muito mais mental, tá? É muito mais o detox do hábito, o detox mental do seu diálogo interno do que do alimento mesmo, tá? Um dia sem pão não vai fazer detox de nada, né? Nem de açúcar e etc. Certo? Então é um detox emocional que você está fazendo. E por fim, o terceiro hábito, né, que vai te deixar mais forte para vencer a compulsão alimentar é buscar ajuda. Sempre buscar ajuda de alguma forma de tempos em tempos. Então, por exemplo, como que você vai buscar ajuda? De novo, assistindo coisas gratuitas aqui nesse perfil, por exemplo, essas lives. Lendo livros sobre essa dificuldade. Então, busque a ajuda que está ao seu alcance. Se para você é acessível estar em um curso, em um programa que te ajude a vencer a compulsão alimentar e vício em comida, ótimo. Então, esse seria o ideal. Mas se você não consegue buscar este tipo de ajuda hoje, você pode buscar o tipo de ajuda que está acessível para você. Um curso, uma nutricionista, se for o caso, que tem especialidade nessa questão de compulsão alimentar e vício em comida. Você pode ler um livro sobre esse assunto. Já é um tipo de ajuda. Você pode ver esses conteúdos que eu posto aqui, essas lives, maratonar lá no YouTube, porque elas ficam lá também, certo? Então, em todas as lives eu dou várias dicas do que você pode fazer, de coisas que você pode começar a implementar aos poucos. Então, este hábito de sempre buscar ajuda e a ajuda que estiver ao seu alcance é extremamente importante. Porque se você não busca ajuda, o seu ambiente, né? Então, qual que é o seu ambiente? A sua casa, os seus hábitos já muito enraizados, as pessoas com quem você convive, os ambientes, os locais que você frequenta. O seu ambiente, muitas vezes, ele não vai te ajudar. E é por isso que é fácil passar a vida com problemas de distúrbios alimentares. É fácil passar a vida com compulsão alimentar. E isso é uma coisa que eu vejo direto também nas histórias das pessoas que eu ouço direto, as histórias de pessoas que venceram compulsão alimentar. A pessoa tem compulsão alimentar desde a infância, desde a adolescência. Tem compulsão alimentar há mais de 20 anos, mais de 10 anos. É assim. Então, se você começa, né, a sempre buscar algum tipo de ajuda. Por quê? Porque muitas vezes você está sozinho ali, lutando com isso. E as pessoas ao seu redor, elas não te entendem, muitas vezes elas não te apoiam, né? É difícil. Então, se você tem o hábito de sempre buscar ajuda, fica mais fácil você continuar nessa jornada e não desistir. Por quê? Eu queria que vocês ficassem com essa frase gravada na mente de vocês. Quem conseguiu, não desistiu. Quem conseguiu, não desistiu. Guardem essa frase. Nos momentos mais difíceis, nos momentos em que vocês vão querer desistir, nos momentos em que o seu copinho da frustração já está cheio, porque você já, né, esgotou tantas tentativas. Mas aí por isso que entra o primeiro hábito, né, de ler histórias de pessoas que conseguiram. Ler histórias de pessoas que
finalmente conseguiram vencer a compulsão. Porque eu sei que a frustração, ela vai bater, e muitas vezes vai bater diariamente na sua porta. Mas aí quando você tem sempre esse hábito de buscar ajuda, aquela palavra que você precisa ouvir, aquele apoio que você precisa, algum grupo que você possa pertencer sobre isso, comunidade de pessoas que têm o mesmo problema e que te entende. Então você precisa buscar essa ajuda em algum lugar. Mas essa ajuda pode ser ouvir conteúdos aqui no YouTube, ouvir conteúdos de histórias de pessoas que ajudam, que te dão dicas, estratégias de como vencer a compulsão e o vício em comida. Para não deixar essa fogueirinha apagar. Porque eu sei que ao mesmo tempo tem uma parte de você que quer desistir, mas tem uma parte de você que não quer desistir. Tem uma parte de você que quer ter saúde, que quer vestir a roupa que você gosta, que não aguenta mais estar acima do peso e lidar com todas as consequências desse excesso de peso. Que quer ter energia para fazer as coisas, para estar com sua família, com seus filhos, para ter tempo de qualidade. Então, eu sei que essa parte de você é a parte de você que às vezes até tenta alguma coisa aqui e ali, mas você precisa ter o hábito um pouco mais ativo de sempre buscar ajuda. E ajuda pode ser, como eu falei muitas vezes, uma palavra que você ouve. Uma live dessa que você ouve por 30 minutinhos enquanto você lava a louça, por exemplo, enquanto você vai no seu caminho do trabalho. Algo que te não deixa aquela sementinha morrer, aquela sementinha que você tem dentro de você, que apesar das dificuldades, apesar de todos os desafios que você tem todos os dias com a comida, você sabe aí no fundo que existe uma saída para você. Você ainda só talvez não encontrou essa saída, você ainda só, né? E aí, uma outra coisa que também precisa ficar muito claro com relação a essa... Que eu falei com relação a esse gráfico, né, que a gente pensa que as pessoas que conseguiram saíram do ponto A e foram tranquilamente até o ponto B, que é o fim da compulsão. Então, o ponto A, o que é? Estou acima do peso, estou cheio de doenças, com diabetes, etc e tudo mais, e tenho compulsão alimentar. E o ponto B seria: venci a compulsão alimentar, emagreci, estou no peso que eu quero, minha saúde está cada dia melhor e etc. E aí a gente pensa que essa linha é reta, né? E aí, como eu falei, essa linha é assim, ó, muito oscilante. Então, quando a gente lê a história dessas pessoas, você vai vendo as várias tentativas frustradas, e você também vai ver o que eu queria dizer agora que eu lembrei é que não existe um dia que a chave virou, uma coisa que a pessoa ouviu que mudou tudo, sabe? Raras essas pessoas, tá? Não tem essas pessoas. Quando você vai lendo a história das pessoas, de novo, foram muitas tentativas e erros até dar certo. Porque nas tentativas e erros, como eu falei, você aprende muitas coisas. Você vai ficando mais forte. Em cada queda que você tem que levantar, você está levantando mais forte. Porque você não desistiu. Porque você está praticando hábitos que te deixam mais forte para vencer a compulsão. Entende? Então, raramente, gente, esquece esse negócio de... Ai, quando a chavinha virar, quando eu descobrir uma coisa mágica, quando eu finalmente entender o motivo, a raiz da minha compulsão alimentar, o que causa, será que é um trauma, será que é não sei o quê? Esquece isso, gente, esquece isso, porque vocês estão perdendo tempo precioso da vida de vocês. Não tem isso. Os seus traumas, eles devem sim ser tratados com muito carinho, com muita atenção, com um psicólogo, um profissional e tudo mais. Mas você não pode ficar vinculando o fim da sua compulsão alimentar a isso. Porque o seu trauma, ele pode ser um gatilho para você comer, mas ele não é a causa pela qual você come.
Dificilmente é a causa, não é a causa. Você criou muitas vezes uma história na sua cabeça. Se você passou fome na infância, se você sofreu algum abuso, tá? Isso daí não é a causa pela qual você come. Esqueçam isso, tá? Não tem, você vai perder a sua vida muitas vezes buscando uma resposta que não existe. Como eu já falei, já fiz conteúdo sobre isso aqui, você tem que focar no como é que eu acabo com a compulsão alimentar e o vício em comida. Como eu faço isso? Não é por que eu tenho compulsão alimentar. Essa é a pergunta errada. Essa é a pergunta que atrasa o fim da sua compulsão alimentar. Pergunte-se como é que eu vou fazer isso, apesar dos meus traumas, apesar dos meus desafios, apesar de todo o abuso que eu possa ter sofrido. Porque aí, de novo, se você mantém o hábito número 1, qual era o hábito número 1? Ler histórias de pessoas que conseguiram. Você vai ver que não foi uma única coisa, meu Deus, que eu descobri e tudo mais. E eu vou te falar, as pessoas das histórias que eu li aqui, que descobriram que comiam, porque lá atrás entenderam, né, na infância, o pai e a mãe não davam atenção para a pessoa, não davam amor para a criança, e aí preenchiam aquilo com comida. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Com essa pessoa? É uma pessoa em especial, tá? Que essa é a história do meu coach. Sabe o que aconteceu com ele? Ele usava isso como desculpa para comer. Até ele entender que isso poderia ser um gatilho emocional para ele, mas isso não era a causa pelo qual ele comia. E olha como ele se sabotava por causa dessas histórias. Ele usava isso como desculpa para achar... Então, qual que era a história que ele contava para ele mesmo? Ele tinha um diálogo interno, uma história de que ele tinha esse trauma em que ele aprendeu ali na infância, a mãe dele não dava atenção pra ele, então dava comida pra ele. E aí ali ele entendeu que comida é amor e comida é atenção e etc. E aí na vida adulta ele começou com esses episódios de compulsão alimentar e ele sabendo disso... usava isso como desculpa, eu tenho um trauma, eu sofri muito, não sei o que, entendeu? Até ele ligar o chega. Isso não é verdade, até ele realmente desafiar essa história. E falar, será que essa não é só uma história que eu conto pra mim mesmo porque eu tô usando isso como desculpa pra não fazer o que precisa? Pra parar de me perguntar por que eu tenho compulsão alimentar, mas sim focar mais no como? Como é que eu mudo? Como é que eu faço? E foi dele que eu aprendi isso. Não é sobre os nossos traumas, não é sobre as nossas emoções. Você não come suas emoções. Suas emoções são um gatilho para você comer. Mas elas não são a causa. Entende? Então, vamos recapitular aqui os 3 hábitos, tá? Os 3 hábitos que te deixam mais forte para vencer a compulsão alimentar. O primeiro hábito é ler histórias de pessoas que conseguiram vencer a compulsão alimentar e o vício em comida. Quando eu digo ler histórias, também pode ser ouvir histórias no YouTube, na internet, em podcast, como você preferir, tá? Mas conhecer essas histórias. E aí você vai vendo que existem padrões, e os padrões são, número 1, a linha não é linear, para resolver esse problema, então são várias tentativas e erros, até que finalmente dá certo. Número 2, você também vai perceber que ninguém um belo dia magicamente acordou e falou, nossa, agora eu acho que eu entendi, acabou minha compulsão. Não. É um acúmulo de vários hábitos, é um acúmulo de várias tentativas, é um acúmulo de anos não desistindo, caindo, levantando, e um belo dia agora eu aprendi a andar, não vou mais cair. Foi assim, tá? Quando você lê as histórias aqui das pessoas. Raras são as histórias das pessoas, eu não acho que essas histórias até existem, tá? Mas que foi em alguma coisa e bebeu alguma coisa, ou enfim, um belo dia pensou algo, teve uma iluminação e virou a chavinha e acabou com a compulsão alimentar da noite pro dia, tá?
Então, essas pessoas, elas devem até existir, mas a história delas não é comum, elas são mesmo a exceção. E aí você tem que pensar que você é a regra, tá? Não pensa que você é a exceção, você é a regra. Porque se você fosse a exceção, talvez isso já teria acontecido com você. Então, pensa que você é a regra, então na regra você vai tentar cair, e uma hora você vai conseguir, certo? Então, não deixe de estar em contato com as histórias das pessoas que conseguiram, para você ver, né, e continuar na sua jornada, para você ver que também é possível para você. Pessoas comuns que não têm nenhuma habilidade extraordinária conseguiram. Então você também pode conseguir, certo? Então o hábito número 2, se desafiar com pequenos detox de hábitos e alimentos. Por exemplo, de hábitos alimentares, tá? E alimentos. Então, como eu falei, que hábitos que são difíceis para você, alimentos que são difíceis para você, se desafia a ficar um dia sem comer isso. Se desafia a ficar 3 dias, 2 dias, uma semana, períodos curtinhos, sem, por exemplo, comer açúcar, sem comer pão, sem tomar café, alguma coisa que seja muito difícil para você. Porque o que você vai fazer? Você vai começar a pensar e criar histórias na sua mente, armazenar esses fatos de que você conseguiu pelo menos um dia. Nossa, se eu conseguir um dia, será que talvez daqui um tempo eu possa conseguir uma semana? Eu possa conseguir 15 dias? Ou eu possa conseguir 30 dias? E o que será que ficar 30 dias sem açúcar pode fazer pelo meu corpo, pela minha mente? Certo? Então, mas comece pequeno, se desafie, porque isso já vai melhorar muito a sua autoconfiança, a sua autoestima e vai mostrar pra você que no fundo, você tem muito mais poder aí dentro de você do que você imagina. Você tem muito mais capacidade dentro de você do que você imagina. Mas você precisa coletar esses momentos na sua vida. Talvez você não tenha ainda uma coleção deles. Então você precisa coletá-los para você lembrar deles nos momentos difíceis, certo? Então esse é o segundo hábito. E o terceiro hábito é buscar ajuda de alguma forma. Sempre. Certo? Por quê? Porque quem conseguiu não desistiu. Certo? Quem conseguiu não desistiu. Anota isso em algum lugar para você ver sempre isso. Veja sempre essa frase. Quem conseguiu não desistiu. E é nos momentos de maior frustração que você tem que se lembrar disso. Porque quem conseguiu também se frustrou muito antes de conseguir. Certo? Então, espero que essa live tenha ajudado você na sua jornada. Esse é o meu profundo desejo. E tudo que eu peço é que você deixe seu like aqui na live, deixe seu like no YouTube se você está vendo pelo YouTube e compartilhe com pessoas que precisam saber dessas informações, que precisam desse tipo de apoio, desse tipo de conteúdo, porque isso pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa que está lutando contra a balança, lutando contra o peso, está doente, não consegue sair ali daquele ciclo, né, da compulsão alimentar, do vício em comida, e isso está completamente assim devastando a vida daquela pessoa em forma de doença, de obesidade. Então compartilhe essas informações com as pessoas que precisam saber desse conteúdo, certo? Então espero que vocês tenham gostado, deixem suas dúvidas, seus comentários e até a nossa próxima live. Tchau, tchau!